7 horas em ponto, mais uma vez. Bem-vindo à live da análise, onde eu interpreto junto com um de vocês uma análise de solo. Sempre toda live tem um convidado. E eu tô terminando aqui de passar o meu cafezinho, clássico cafezinho da live. E como de praxe, vamos dar 3 minutinhos aqui até as pessoas chegarem, esperar a convidada do dia chegar também. É o tempo para eu terminar de passar meu cafezinho. Sejam bem-vindos, quem está entrando. Vamos aguardar mais um pouquinho. Hoje amanheceu um friozinho de novo. Nada demais, mas um pouquinho. Vou voltar para o escritório agora. Agora são 7h01. Acho que nossa convidada já está na área. Vou já trazer ela para dentro assim que eu organizar aqui o celular. Pronto. Vamos lá. Cadê ela? Bom dia. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. Bem-vinda. E aí, Obrigada. tá frio aí? Aqui tá frio. Eu pensei até que o frio já tinha ido embora, mas ele resolveu dar as caras essa semana, hein? Pois é, aqui também já estava esquentando, aí essa semana começou a ventar pra caramba e voltou a amanhecer aqueles 10 graus É, clássicos, 10 graus. aqui também. 10, 11, 9. Massa. Bom demais. E aí, então vamos fazer o seguinte, como de praxe, o primeiro passo é você se apresentar aí para todo mundo Tá, e contar um pouquinho aí da onde é que você tá, da sua terra, o que que você está plantando, o que que você vai plantar, projeto. tá Já bem. são 7h03, então a gente já está com permissão de começar. Os 3 minutos de espera já foram. Então, na verdade, eu sou de Brumado, né? Do interior da Bahia, ali da região sudoeste do estado. E lá, as características na qual eu cresci são bem diferentes daqui. Lá o clima é quente, né? Caatinga. E aqui, onde eu estou agora morando, na na cidade de Piatã, é uma região muito fria e o solo arenoso, mas foi onde a gente escolheu para viver. E aí nós estamos com o projeto de restaurar uma roça de café, né? Uma área e que atualmente tem assim partes em pleno sol, partes de café a pleno sol e partes de café sombreado. E só que tem muita parte das áreas estão muito sentidas, sabe? Inclusive Aham. a análise de solo até me surpreendeu porque eu achei que fosse estar pior em teores de matéria orgânica. A gente nunca eleva muita expectativa com solo arenoso, né? Mas aí me surpreendeu em relação à quantidade de micronutrientes também. Então, assim, eu estou curiosa, ansiosa. Os planos para aqui são os seguintes. Nós queremos inicialmente
implantar uma área de agrofloresta, certo? Consociar café com abacate no setor, começar numa área menor e testar novas variedades também, mas assim, a intenção é fazer ela toda com partes agroflorestais e partes café sombreado. Hoje a gente tem o catuai Calma aí, como assim 144. partes? Como assim? Qual que vai ser a diferença de partes agroflorestais e partes É, café? O café sombreado vai ser um mais os simples, setores, assim? né? Porque ele, como a gente já pegou a propriedade dividida em setores. Aí, como a gente vai continuar com setores. Então, assim, o setor norte vai ser a parte agroflorestal. Aí o central, talvez, é a sombreada. Mas é uma coisa assim que a gente está decidindo ainda, né? Está em conversa. Entendi. Talvez pode ser toda consorciada com abacate e outras coisas. Um sistema agroflorestal, mas no qual a gente pretende pular as primeiras partes ali da placenta, né? A gente Ah, já vai... certo. Então é isso. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Qual que é o tamanho da área? A área tem 6 hectares de café já plantado. 6 hectares, é uma área significativa. Qual que é o espaçamento que está sendo utilizado aí? Ou que foi utilizado no plantio? Foi utilizado espaçamento de 3,5 por 60. Ah, tá, já é um café mais adensado mesmo. Já é mais adensado. E qual que é a variedade de café? Então, lá no setor norte tem o Catuai 144. Aqui no setor central tem o Catucaí 2SL. Tem uma faixazinha de topázio. Um pouquinho de acauã também. Um pouquinho E de tudo. é, Massa. Mas está todos nesse mesmo espaçamento, né? Porque nenhum só dessas tem um. variedades, alguma das variedades é de copa mais larga? É. Na verdade, o menor que tem é o Catuai 144, o 2SL. Sim, o café é E assim, pequenininho, né? o acauã também ele é mais vigoroso. E assim, pelo fato dele estarem o acauã, no caso, né? E o 2SL, eles estão numa área sombreada, assim, que teve, pelo visto, teve pouco manejo, né? Então eles cresceram na base de muita sombra e estiolaram bastante, né? Ficaram altos. Hum. E é isso. Tem até um probleminha com bastante café tombando, que eu acredito ser pelo fato do desenvolvimento das raízes, né? É, café tombando, é velha a roça? É. Mais Essa velha é quanto? 10 anos. Há Onde, 10 anos. onde o café Café tomba. tombando, muitas vezes, apesar de que sendo 10 anos já, eu me perguntaria se é isso mesmo, mas um dos problemas que acontece é a questão do, justamente quando o pessoal não corta a raiz enrolada no fundo do saquinho, né? É. Isso é um problema real mesmo, você fala com o cafeicultor mesmo, eles são bem enfáticos, né, sobre isso, tem que tirar a ponteira da raiz, para senão ele realmente fica aquela raizinha lá de 20 centímetros e ele Não tomba dá mesmo. ação. Então, eu imaginei que fosse ou isso, ou então níveis de alumínio, né? Nunca foi feita a receita do café. Não, nunca foi feita, Pedro. O café tá bem grandão. Hora boa, tipo, uma boa oportunidade para fazer receita aí. É. A gente está fazendo agora, nós vamos recepar algumas áreas e a gente está fazendo esqueletamento em outras. Ah, legal. Vocês estão fazendo esqueletamento com algum maquinário, alguma coisa? Como é que é? É com a própria aquela, não sei se você já viu um implemento da Steel que ele adapta as pontas, sabe? E aí ele tem uma ponta que ele faz podas de cerca viva e tal. Sim, sim, sei. Ele é Aquela utilizado que é um. uma tesourinha. Legal. Aquilo lá é bom mesmo. E Beleza, então vamos. foi bem legal aqui a poda do esqueletamento. Massa. Vamos dar uma olhada então nessa análise de solo. Mas ela tá bem boa mesmo. Não tá surpreendente? Te surpreendeu também? Você já pegou É um, solos assim? eu peguei um. Isso daí tá beirando
o surpreendente pelo teor de argila baixo e o CTC alto e tal. A matéria orgânica não está tão baixa assim, ela está razoável até, mas eu já peguei na semana passada eu peguei um solo de um amigo meu, ele é belga, na verdade, e ele está vindo para o Brasil para fazer um projeto em Minas. E ele me mandou a análise dele e eu falei para ele, cara, pode mandar de volta para o laboratório, isso daqui não tem Tá errado. lógica nenhuma. Mas era assim, era 98% de areia, Ah, caramba. 16% de matéria orgânica, que não existe no solo arenoso. Aí zero magnésio, tipo assim, zero magnésio. Qual que era o outro fator? Ah, CTC estava de 15 ou um valor absurdo, assim, que nunca ia ter No num solo. solo arenoso. Aí eu falei, não, pode mandar de volta. Aí eles mandaram de volta, aí voltou uma coisa mais condizente, assim. Mas a sua ainda tá beirando condizente, não tá nada demais, não. Vamos lá, deixa eu virar aqui minha câmera. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Bom, então só para eu explicar para o pessoal como é que está organizado esses resultados aqui, a gente tem 4 setores, não é isso? Isso. 4 setores, aí vou ter que fazer diferente. Os primeiros 4 aí são as profundidades de 0 a 20. Primeiro 4 são as profundidades 0 a 20 e os últimos são as profundidades de 20 a 40 aqui. Isso. Então a gente tem setor norte, café, setor sul, pleno sol, setor central, setor sul, sombra. Exato. Certo? Certo. Vamos fazer primeiro, vamos observar, primeiro focar só na parte de 0 a 20, depois a gente foca na parte de 20 a 40. Então, como de praxe, primeiro a gente vai observar todos os fatores que a gente deve levar em consideração para definir a necessidade de correção do solo, tá? Então, pH, teor de cálcio, teor de magnésio, teor de alumínio, tá? Saturação por bases, que está aqui, do ladinho. O pH, importante observar aqui que o pH está em cloreto de cálcio, tá? pH em cloreto de cálcio é sempre mais baixo do que pH em água, normalmente uns 0,5. Então, seu pH em água já vai estar aqui a gente tem aqui o mais baixo, 5,4, né, das profundidades 0 a 20, e o mais alto, 5,9. Então, a gente estaria com pH em água entre 5,9 e 6,4, digamos. Que para café já está muito bom Tá. e a gente nem quer Nem precisa corrigir. elevar mais. É. Não, nem precisa corrigir, nem deve. Se a gente elevar o pH mais, você vai começar a ter problemas mais sérios de deficiência de micronutrientes, né? O café é uma cultura muito sensível à deficiência de ferro e manganês, e a gente, elevando o pH, começa a indisponibilizar muito esses micronutrientes. Então, mesmo que a gente vendo, sei lá, se cálcio estiver muito baixo, se magnésio estiver muito baixo, se tiver alumínio tóxico, é raro acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Um pH alto e você ter alumínio tóxico, mas se tiver, a gente teria que pensar em outras formas de trabalhar que não seja aplicando calcário ou qualquer insumo que vai elevar o pH. Então, beleza. Aí a gente vai para o teor de cálcio e magnésio, tá? Que a gente tem aqui um teor de cálcio de... Outra coisa interessante aqui, acho que todas as análises que eu fiz até hoje aqui nas lives, elas estavam todas em centimol carga. Tá? Aqui a gente tem a análise em milimol carga. Então, para o pessoal não confundir aí, a transformação é só multiplicar por 10, tá? Igual centímetro e milímetro. Então, quando eu tenho aqui 37 milimol carga de cálcio, é equivalente a 3,7 centimol
21 milimol de magnésio é equivalente a 2,1. Esses valores estão bem bons, como valores absolutos, tá? O magnésio está bastante alto. E como valores absolutos estão muito bons, mas cálcio e magnésio a gente tem que sempre olhar não apenas o valor absoluto, mas o valor relativo à CTC do solo. Então a gente pode já dar uma olhada nisso. Só para apontar aqui também, ó, alumínio a gente tem 0,000, então não tem nada de alumínio, então não tem necessidade nenhuma de neutralizar alumínio, né? Então, até agora, realmente nenhum fator que nos levaria a considerar a possibilidade de calagem. Chegando aqui para o lado, a gente tem o valor da saturação de bases, né, que é outro ponto que a gente usa para verificar a necessidade de calagem. Está toda aqui entre 68% e 77%. Então, para o café, a gente quer normalmente uns 60%, né, então já está acima do que a gente precisa. Então, novamente, não precisa, então, calcário, remineralizador de solo, termofosfato magnesiano, tudo que pode elevar o pH do solo e ter uma ação corretiva, a gente tem que evitar. Bom, então vamos dar uma olhada agora na saturação da CTC por cálcio e magnésio. Também é um parâmetro importante. E para isso a gente vai ter que calcular. Alguns laboratórios já fornecem, esse daqui não forneceu, então vamos fazer isso aqui agora. Ó, a gente tem uma CTC de 86,5, 86,8, 64,9, 83,2. Vamos fazer um por uma linha por uma aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Pronto. Isso aqui é muito fácil, né? A gente só pega o valor, por exemplo, pega o valor de cálcio, divido pela CTC, 3,5. Eu tenho 42% de saturação, 43%, né? Para ser mais arredondando para cima, 43% de saturação de cálcio aqui no primeiro solo. Só para ter ideia, pessoal, um valor de referência ideal é 50%, tá? 50%, de 50% a 60%. E de magnésio, então, eu tenho 43% de cálcio. De magnésio, eu tenho 86,5%. 25%, 24%, né? Esse daqui já é um valor bem alto. Então, a gente quer que esteja em 15 normalmente. Essa é uma situação em que pode acontecer algum desbalançozinho na absorção de cálcio e magnésio. Tá? Da planta ter mais dificuldade de absorver cálcio pelo teor alto de magnésio. E, se eu não me engano, o potássio está bem alto também. Quer ver? Vamos ver aqui. O E as potássio... frutas aqui, elas apresentam mesmo nas folhas deficiência de cálcio. É? É. Então, olha só, isso é bem interessante. Então, isso é uma situação extremamente didática para todo mundo que está aqui, viu, pessoal? Aproveitem, porque o teor de cálcio está alto, tá? Se você pegar o valor absoluto de cálcio, ele está bem alto, 3,7 centimol. Normalmente, o que é considerado como limite, o limite, né, crítico é 2, então a gente já está quase com o dobro. A saturação de cálcio que estava em 43% está um pouco baixa, mas também está próximo do que a gente considera ideal, e mesmo assim as plantas apresentando deficiência de cálcio, né? Então a Exato. gente viu que o magnésio está muito alto, e o potássio, ó, que a gente tem aqui, ó, 4,3 dividido por 86,5. Está em 5%. Beleza, está razoável. Não está muito alto, não. Eu achei que ia estar uma saturação mais alta de potássio. Mas também não está tão alto, mas está alto. Para a maioria das culturas, a gente vai trabalhar com uns 3%. E aí, quando você vai para culturas muito exigentes em potássio, tipo cana, banana e algumas outras frutas, a gente tenta levar para uns 7%, alguma coisa assim. Mas então, um ponto de atenção, né, é o cálcio.
nessa questão dos nutrientes. Aí, beleza. Como é que a gente fornece cálcio sem elevar o pH do solo? Aí a gente tem o bom e velho gesso, É. sulfato de cálcio, que é quem pode fornecer esse cálcio sem elevar o pH do solo. Porque qualquer outra, as outras fontes, tipo um calcário, um remineralizador ou um termofosfato, que vai ter cálcio também, eles tendem a elevar o pH do solo. Outra possibilidade interessante é a farinha de osso, também. A farinha de osso também é um insumo que também tem quantidades absurdas de cálcio, pode ser utilizado, não vai ter um efeito tão forte em elevação de pH, e ainda vai fornecer fósforo, né? Mas aí depois que a gente observar o fósforo, a gente verifica se seria interessante. Mas um outro ponto que chama atenção aqui, e que reforça a ideia de aplicar gesso, é os valores de enxofre que estão relativamente baixos em alguns pontos. Né? Então, no setor, o primeiro, eu vou falar 1 e 2 só porque eu não vou lembrar todos os nomes, mas aqui o setor 1 e 2 está com 6 e 8. O setor 3 e 4. Pode. 3 e 4 está 10 e 15, já está um pouco melhor, mas eu estava pensando no setor 1 e 2 aqui embaixo também, o 9 e 11. Então, assim, tá limitante, tá bem no limite. A gente consegue, na verdade, verificar isso como se fala, com mais precisão quando a gente vê o valor de fósforo remanescente. Aí, inclusive, quando chegar, você pode me mandar o valor que aí a gente vai revisitar, vai revisitar o enxofre para a gente ver. Provavelmente seu fósforo remanescente vai ser bem alto, já que é um solo bem É, arenoso. bem arenoso. Eu Isso. também Então tô vai ser um valor imaginando. bem alto. E aí isso significa que os valores têm que ser mais altos, né? De enxofre, de fósforo e de zinco. Vamos conferir aqui os outros setores para dessa saturação de cálcio para a gente ver se está mais ou menos tudo a mesma coisa. Então, ó, setor 2, eu tenho 44 dividido por 86,8. Ó, o cálcio já está um tanto mais alto e o magnésio está um pouquinho mais baixo, mas ainda está bem alto. No setor 3, eu tenho 34 de cálcio dividido por 64,9, 52 também. Tá legal. E aqui o magnésio vai estar mais. Opa, 6 dividido por 64,9. Não, 64,9. Aí o magnésio aqui já está até um pouquinho baixo, tanto na saturação quanto no valor total mesmo, né? Que ele está 6 milimol, que é equivalente a 0,6 centimol. A gente quer ter um mínimo de 0,7 aqui, né? Esse aí Entre, foi o terceiro, né? o terceiro. Setor central. Uhum. E o último, 37,83,2, 44% de cálcio, 18 dividido por 83,2, 21% de magnésio. Então, o único que o magnésio está baixo mesmo é o setor 3. E eu acho que vai fazer sentido aplicar um pouquinho de cálcio, principalmente no setor 1, principalmente no setor 1, e um pouquinho de magnésio no setor 3, que aí pode ser por sulfato de magnésio também, Entendi. porque Mas o cálcio no setor um foi isso mesmo? Ou o gesso? o gesso é sulfato de cálcio, né? Sim. Aplicar cálcio no setor 1, Uhum. porque o setor 2 e o setor 4
eles já estão com a saturação de cálcio um pouco mais alta, né? É. 37 dividido por 83. Não, na verdade, o setor 4 está um pouquinho baixo também. O setor 1 você podia padronizar tudo, entendeu? Você podia pegar e Eu acho que padronizar. fica melhor. Senão fica muito complicado depois até para operacionalizar. É. Eu botaria talvez uns 200 quilos de gesso aí por hectare, alguma coisa assim. Uhum. Mas depois a gente confere, quando a gente tiver o valor de enxofre, eu consigo te passar um valor mais preciso. E evitar qualquer adubo que tenha magnésio. Aham. Isso também é um ponto importante. É. Potássio vai estar também mais ou menos a mesma coisa. Vai variar pouco. Beleza. Vamos partir para frente agora para o fósforo. A gente está com o valor aqui de fósforo resina. O potássio eu não vou nem analisar porque o potássio está pelas alturas. A gente não precisa nem conferir. Tá no nível que você realmente assim não precisa aplicar. Você não precisa adubar com potássio, entendeu? Sim. Porque está realmente Agora, bastante alto. se a gente fosse pensar para futuramente, eu estava pensando em colocar justamente um pó de rocha, né? Uma coisa assim. Só que agora não mais, depois dessa conversa aqui. No entanto, ele iria disponibilizar ao longo do tempo, né? Então, mas mesmo assim, você acha que não é interessante, por causa do teor de magnésio, né? Na verdade, não é nem tanto teor de magnésio, né? O pó de rocha, a minha preocupação é a elevação de pH, que ele, dependendo do pó de rocha que você usar, ele vai elevar o pH por ser silicato, e silicatos, eles elevam o pH do solo. Então, e aí um problema, ou não é um problema, mas um risco ainda, é justamente por isso ir acontecendo ao longo do tempo, é muito difícil você prever o que vai acontecer com o pH do seu solo, né? Então, eu já vi, por exemplo, inclusive em café, pessoas que usaram doses exorbitantes de pó de rocha no início, né, tipo 10 toneladas por hectare, 15 toneladas por hectare, e que precisavam um pouco de pó de rocha, porque eram áreas sendo abertas no cerrado, então solo bem ácido, né, diferente da sua situação. Então precisava de um pouco de pó de rocha, mas passaram um pouco da conta, né, na mão. E aí, ao longo dos anos, isso foi tendo um efeito, entendeu? E aí, quando chegou lá no ano 4, ano 5, ano 6, você começava a notar deficiência de ferro e manganês nos cafés. Entendi. E a minha leitura é elevação demasiada do pH que foi acontecendo ao longo do tempo. Então, você poderia pensar em aplicar mais em quantidades pequenas, talvez, questão de 1 tonelada por hectare. Mas, sinceramente, eu não vejo por que aplicar nessa É. situação que você está hoje. Uhum. Não é mesmo, não. Vamos lá, vamos ver esse fósforo Vamos. então. Eu tô vendo que a única preocupação maior vai ser investir na vida mesmo do solo, né? Com Que certeza. E alguns o, micronutrientes, tá? Alguns micronutrientes também, a gente vai falar disso agora. O vamos lá, então. fósforo está também pelas alturas, né? O, o nível quando a gente fala de fósforo resina para café, o nível que começa a classificar o fósforo num nível bom é 30. Todos aqui estão acima de 30, né? Alguns, inclusive, estão muito acima de 30. É. Ó, pontuar também aqui, tá, pessoal? A gente está trabalhando com fósforo resina. Não é o que a maioria dos laboratórios fazem, mas é até uma medida. Eu prefiro trabalhar com fósforo resina. Muitos laboratórios vão trabalhar aí com melis. O resina ele simula melhor a capacidade de absorção de fósforo das plantas, tá? Principalmente quando você já tem um solo corrigido assim com pH um pouco mais alto. Aí se torna ainda mais preciso o resina. Só que aí tem que se tomar o cuidado de quando você vai interpretar o teor, você tem que interpretar com uma tabela de fósforo resina, né? Porque os valores são diferentes. Então você não pode pegar uma tabela que vai te dar referência em fósforo melis e comparar com o valor em resina, porque aí não vai funcionar.
Bom, como a gente está trabalhando com fósforo resina, eu estou aberto aqui o boletim 100 do IAC, como em São Paulo que eles trabalham mais com fósforo resina, então estou usando as referências deles. A recomendação da adubação, aí no caso a gente já está falando de adubação de produção, certo? Então você teria, quando a gente fala de adubação de produção, ela começa, tem diferenças de acordo com o que a gente espera de produtividade, né? Aí eu te pergunto, você tem histórico de produtividade aí, de quanto que você produziu no último ano por Ah, hectare? o último ano não tem ainda, mas assim, a maior produtividade que já teve aqui foi 25 sacas hectare. 25 sacas por hectare, Uhum. que equivale a 1,5 tonelada, não é isso? 25 vezes 60, 1,5 tonelada. Então, olha só, deixa eu mostrar para vocês, que aí a galera pode entender também mais ou menos como é que a gente faz essa brincadeira aqui. Esse aqui é o boletim 100, tá, do IAC, e aqui a gente tem as recomendações de adubação de nitrogênio, fósforo e potássio, tá, para a cultura do café. Então, vamos observar algumas coisas aqui. Deixa eu mexer aqui que eu acho que tá meio... Tá dando para ver? Tá, Tá, né? tá. Se deixar Meio ruim, paradinho. mas... É. É. Dá pra Então a gente dividir. tem aqui, ó, produtividade esperada, aqui nessa coluna da esquerda. A gente tem a dose de nitrogênio, que são essas três colunas aqui, e aqui eles recomendam a dose de nitrogênio de acordo com o teor de nitrogênio nas folhas. Algo que interessante, é uma coisa bastante precisa, né? Porque o grande lance da análise de folhas é que você realmente consegue ver o que a planta absorveu, né, ao longo dos últimos tempos. É. Aí a gente tem aqui o fósforo resina, né? Então a gente tem aqui o valor de 30, como eu falei, que é o valor limite para ser considerado bom. E vejam que para as produtividades mais baixas nem se recomenda fazer a aplicação de fósforo, né? Até 2 toneladas e 400, que equivale a 40 sacas. Não, 40 sacas, 40 sacas. Nem se recomenda aplicar fósforo quando você já tem esse valor de fósforo aí no solo. Aí a partir de acima de 40 sacas, já se recomenda uma aplicação aqui de 20, 30 e 40 quilos de fósforo por hectare, respectivamente. E para potássio, o nosso potássio está aqui 4,3, 3,5, 3,7, 3,8. Na verdade, eles recomendam uma aplicaçãozinha aqui de 50, bom, para a produtividade que a gente teve, de 40 quilos por hectare. Então, a gente teria aplicação de potássio e de nitrogênio. Agora, como as nossas fontes de potássio e nitrogênio normalmente são esterco, ele sempre vem com um pouquinho de fósforo também. Então não tem. A gente vai inevitavelmente estar aplicando um pouquinho de fósforo e tudo bem, isso não é um problema. Aí o que a gente tem que. O que é interessante aqui quando a gente vê essas proporções, né, de nitrogênio e de potássio e fósforo, a gente tem aqui, ó, que a gente teria que ter uma aplicação. A gente não sabe o teor de nitrogênio nas folhas, mas como sua matéria orgânica está média, a gente pode pensar num valor médio aqui de nitrogênio, tipo 140, 150 quilos por hectare. Então a gente teria 150 quilos de nitrogênio, zero de fósforo e 40 de potássio para aplicar. Ou seja, um valor muito mais alto de nitrogênio. Então a É. gente buscaria talvez um fertilizante tipo uma torta de mamona. Ai, eu Seria tava um pensando na torta de mamona. Procurei tanto, você não tem um lugar para indicar aqui. Em iria Irecê, né? Eu tava procurando Itaberaba, não, Iraquara. Um tempo Ah, atrás tinha um pessoal lá que trabalha. Iraquara está do lado de Irecima.
É, né? Eu pensava que fosse mais. Porque aí, como você vai. Você tem 6 hectares, né? Se a gente for. Deixa eu ver aqui. Se a gente fosse botar 150 quilos de nitrogênio, considerando 6% de na torta de mamona, seria 2,5 toneladas por hectare. Vezes 6 são 15 toneladas de torta de mamona, né? Para a área total. Então já dá para trazer um caminhão trucado cheio É. e aplicar isso na. E aí já vai ter bastante potássio sobrando no. Já, assim, já vai ter mais que o que precisa, né? Então Uhum. é um fertilizante que eu pensaria em utilizar Muito bom. para esse momento. Inclusive, eu não sei se você fez adubação do café recentemente. Não, não fiz não. Vocês estão aí há quanto tempo? Há 2 meses. Ah, tá, é bem agora, então. É, a gente acabou de chegar. Massa. Bom, beleza. Então, acho que para macro a gente tá resolvido, assim. Acho que Uhum. é o que eu recomendaria como para dar uma nivelada assim no que está acontecendo. E aí a E gente vai, aí, e aí você vai depois só me passar o fósforo remanescente para a gente ver a questão do enxofre e dosar o sulfato de cálcio e de magnésio, tá? tá, tá certo. E assim, esse cálculo aí ainda vai ser ainda tá positivo, porque esse ano, como o café, a maior parte dele foi esqueletado, então a exigência não vai ter produção, né? Então, isso aí foi calculado baseado numa produção Ah, é. mínima. Aí a gente pode até, cadê o, procurar aqui o, deixa eu ver se eles botam aqui o adubação de, não, aqui não tem não. Aí tem que usar um outro sistema. Tem um sistema que é o que eu uso normalmente para fazer a adubação para café. Foi um doutorado de um estudante lá de Viçosa, que ele fez ele montou um sistema de recomendação de adubação para café, assim, sensacional. Realmente, de tipo assim, você realmente calcular pela expectativa de produção de biomassa, expectativa de produção de frutos, quanto de nutrientes você está fornecendo pelas podas, entendeu? Então, por exemplo, quando você faz um esqueletamento, você calcula de acordo com a idade da planta, com a população, você calcula quanto de biomassa foi fornecida ao solo, aí você compartimentaliza quantos por cento dessa biomassa é folha, quantos por cento é galho. Nossa, Felipe, então isso vai ser muito bom para agora, para essa ocasião, porque assim, como a gente está tirando esses cafés, além do esqueletamento, tem os cafés tombados, né, que eu te falei. Então a gente está pegando esse Certo. café tombado, triturando todo e colocando na área. Então, assim, Ah, os teores dos nutrientes acumulados, né, na planta ao longo desses anos, então tem que levar isso em consideração. tem que levar isso em consideração. Exatamente. Vamos ver esses micronutrientes aqui então. A gente tem aqui. Não, não é isso que eu quero, não. Ferro 34, ferro tá legal, manganês tá. Pra mim, isso aqui é baixo de É manganês, viu? baixo, eu também achei baixo. 2, a gente tem que. Cobre tá de boa, zinco também tá de boa e boro tá de boa. Tá legal. Eu ficaria de olho Ou, no ferro. Na verdade, eu ficaria de olho no ferro nem tanto, mas principalmente em manganês, cobre e zinco, tá? Eu ficaria de olho nas plantas, porque apesar do cobre e o zinco não estarem tão baixos, o cobre eu acho que não vai ter problema não, porque cobre, às vezes você tem problema quando o nível de matéria orgânica é muito alto. Você pode começar a ter uma imobilização de cobre. E o zinco tá alto. tá alto, eu até fiquei curiosa, assim, eu não tenho experiência em relação a isso. O que poderia ser esse zinco tão alto? Pode ter sido adubação ao longo dos anos. E aí você teve um acúmulo de. Você vê que tem uma diferença muito grande, né,
dos micronutrientes na superfície do solo e aqui embaixo. É, O único muito que não mais tem é mesmo. boro, porque o boro lixivia com muita facilidade, né? O boro é um dos nutrientes que lixivia com mais facilidade. Então ele tem essa translocação muito mais fácil. Agora os outros, você tem um natural enriquecimento na superfície do solo ao longo do tempo, porque pela deposição de folhas, que é uma coisa que o café faz muito. Então você tem deposição Verdade. de folhas, tem os esqueletamentos que são feitos. E aí qualquer adubação que é feita também acaba sendo feita. Eu não sei como é que era o que, que os antigos donos faziam, né? Mas no café tem muita pulverização foliar, né? De adubação. Então É. você realmente tem uma concentração nas folhas e isso vai sendo depositado no solo ao longo do tempo. Bom, então eu ficaria de olho principalmente em manganês e zinco, certo? Aí em Piatã, a sua terra provavelmente não teria problema de saturação de água no solo, né? Porque é uma terra muito arenosa. É, Em outras bem regiões arenoso. aí, é, porque lá em Ibiquara, por exemplo, tem um cliente meu lá de café que lá chega a ser um problema porque aí nessa região tem aquelas épocas invernadas mesmo, né? Que você fica semanas sem ver sol, né? Aquela garoazinha eterna, né? O solo não seca. É, E aí lá um solo mais pesado a gente chega a ter problemas às vezes com disponibilidade de ferro e manganês por conta de excesso de água no solo por alguns momentos. Aí eu acho que você não teria problema. Mas eu ainda assim ficaria de olho nesse manganês. E aí manganês não é muito eficiente aplicar via solo, né? É mais eficiente aplicar via foliar. Então, você já chegou a notar a deficiência de manganês nas plantas? bem Ou não? pouco. A Tá. deficiência que eu mais notei foi a de cálcio mesmo, acredita? Bota fé. Eu acredito. Acredito. Então eu acho que é o mais importante para fazer, e aí, logicamente, que se aplicando esse esterco aí vai dar uma bombada nos cafés. E aí, os micronutrientes eu acho que é mais ficar de olho. Eu não faria nada de correção de micronutrientes, sabe? Eu não veria nada de. Eu não faria nada de adubação com micronutrientes via solo. Agora, eu teria às mãos sempre um sulfato de manganês, um sulfato ferroso, um sulfato de cobre e um sulfato de zinco, para corrigir eventuais deficiências que possam vir a aparecer. É isso que Interessante. eu pensaria em fazer. Deixa eu voltar aqui, ó. Acho que agora a gente já pode parar de olhar para a tela. E E aí? as partes mais profundas, A gente não olhou as partes mais profundas, bem é, lembrando. a gente pode só fazer uma consideraçãozinha Não, mas pequena. elas não têm nada para fazer, na verdade. Elas, pelo que eu me lembro, deixa eu só relembrar aqui. Você não tem alumínio, porque o que que a gente vai considerar aqui? A gente vai considerar teor de alumínio, tá? Saturação de alumínio, teor Uhum. de cálcio. Se o cálcio tivesse menos que 5 milimol, a gente consideraria fazer uma gessagem. A gente vai fazer gessagem, mas por outro motivo, né? É, adicionar cálcio. E a gente tem aqui o. Não tem nada de alumínio, né? Tem dois aqui, mas dois de alumínio aqui não significa nada, porque nessa CTC a gente vai ter, vamos ver aqui, 2 dividido por 65, 3% de saturação por alumínio, não é nada. Ah, Uhum. não, nem tá certo esse cálculo, na verdade. É porque é 0,2 ali, que ele tá em mili. Não, mas eu dividi por 65. Não, Ah, mas tá. a saturação de alumínio é pela CTC efetiva, não CTC potencial, né? Que a gente tem que diminuir o H. Então eu tenho, deixa eu ver aqui, eu tenho 34 de H, então minha CTC efetiva vai ser menos 34, seria 31. Não, isso muda um pouco as coisas. 2 dividido por 31,7. Então, na verdade, você já tem 6% de alumínio, mesmo assim, muito baixo. Para café, então, café tolera até
20, 25% de boa. 25% É. de saturação. Isso. Aí a gente só vai ver o enxofre também, mas o enxofre. Não, acho que não vai ter grilo, não. Fazer embaixo. Inclusive, os teores de nutriente embaixo estão legais também, assim, de potássio, de cálcio, de magnésio. E outra coisa, outro efeito benéfico da aplicação de gesso que a gente vai fazer é que vai acabar levando um pouquinho de magnésio para baixo também, que vai dar uma melhorada Uhum. nesse E magnésio. agora, em relação àqueles, o teor de zinco, ele não é, as quantidades não estão altas para chegar a ser tóxico, né? Assim, chegar a ser. Não, não. E até porque o teor de zinco ele também é influenciado pelo valor de fósforo remanescente, né? Então a gente Ah, também, quanto maior o fósforo remanescente, maior o nível crítico de zinco. entendi. O zinco, o enxofre e o fósforo são influenciados. Mas aí fósforo resina a gente não leva em consideração, né? Isso é para fósforo mesh. Fósforo resina independe do fósforo remanescente. E aí, dúvidas, perguntas? Eu vou começar a ver aqui se tiveram perguntas aqui É, no chat. gente, Pessoal, se tiver pergunta, manda na caixinha, tá? Por favor, caixinha. Aponta para mim a caixinha aí, você que está embaixo. cadê? Isso. É aí mesmo. É aí mesmo. Mas diga aí, e aí, você tem perguntas, dúvidas? Pode. Eu não, eu tô satisfeita com as suas observações. Gostei muito. E fiquei feliz também que ficou próximo do que eu estava planejando, assim, né? Só não o pó de rocha. Você me Ah, salvou, sim. porque eu já ia fazer uma besteira aí. É. Então, Ó, muito tem bom. um comentário aqui de Fox Revelações. Falou: a gente vê o café na xícara e não imagina o quanto é trabalhoso o cultivo. É isso mesmo. Não é? É Eu minha vou, eu vou até contar uma história para vocês, então, já que a gente tem tempo, enquanto as pessoas vão conjurando as perguntas. Ontem eu tive uma reunião com um casal de clientes meus de Miguel Calmon. Aí, relativamente perto, né, lá no norte da Chapada. Não sei se você conhece aquela região. Não. Eu já Miguel ouvi Calmon falar. perto. Quando eu estava lá por Cruz das Almas, tinha um pessoal que ia muito lá. Fica perto de Jacobina. Você já É, ouviu falar de Itaitu? Itaitu, já ouvi falar. Então, a propriedade deles fica do lado de Itaitu, assim, a 12 quilômetros. Inacreditável o lugar, assim. Itaitu é uma coisa inacreditável. É tipo Lençóis melhorada, entendeu? Caramba. Não a cidade, mas o visual, assim, é inacreditável, assim, uma cadeia de montanhas sensacional. Enfim, e eles estão no processo de. Eles estão começando, eles acabaram de comprar a propriedade, eles moram em Jacobina, trabalham lá e tal, então não tem. Estão começando na zona rural, estão ainda estruturando a propriedade com infraestrutura básica, tipo casa, água e tal. Começando a fazer uma divisão de pastagens, que eles vão trabalhar com gado também. E a gente está no momento de, na verdade, fazer a primeira tomada de decisão, que é definir as operações que a gente vai fazer. Né? Eles querem ter gado e agricultura. Aí tem um amigo meu que está assessorando eles na parte de gado e eu estou assessorando eles na parte de agricultura. Então a gente vai fazer essa parte de tomada de decisão e eles têm um carinho por café. Eles queriam produzir café. Lá é assim, limite, porque a parte mais alta da propriedade está 730 de altitude. Hum, E a parte mais baixa está 500 e alguma coisa. Então, assim, tá aí a na gente zona. vai jogar um café para a parte mais alta. E provavelmente não vai ser uma coisa muito grande de café. E eles são muito legais, eu estou gostando muito da atitude deles, porque eles saem para viajar, eles estão saindo para viajar direto para conhecer propriedades, empreendimentos agrícolas para eles entenderem, né? E aí eles acabaram de voltar de Minas. E aí
a mulher, ela falou, nossa, Felipe, eu voltei de lá um pouco cansada só de pensar em todo o trabalho que é o café, entendeu? De É. ver lá a situação. Nossa, voltei cansada demais, até desanimei um pouco com o café. Eu falei, não, calma, porque a área de café deles é uma área que ainda tem que ser um pouco beneficiada, tá? Uma capoeira velha, toda bagunçada e tudo mais. Então eu falei, não, a gente vai começar com outras culturas na parte mais baixa da propriedade, depois vamos para lá. Mas enfim, só para contar que realmente o café tem que ter Ah, tem que ser, tem que um ter, carinho. você tem que ser o seu propósito mesmo, né? Porque igual ou essa semana mesmo a gente entrou numa loja e aí um rapaz conversando com a gente e aí ele, vocês estão morando ali? Ah, é, então. Ah, e vocês vão mexer com o quê? É com café também? A gente vamos trabalhar café. Ah, não é possível. O que que esse povo vê no café, gente? É tanto trabalho, tanto trabalho. E para dar retorno é difícil. Mas aí depende, né? Como você sempre fala. Claro, Depende de que, porque às vezes você tá trabalhando, tá pagando para trabalhar, né? Assim, tá trabalhando, trabalhando, mas assim, sem pontuar o que realmente precisa ser feito para um retorno exatamente. positivo. É. E E também assim, né, as pessoas, a maioria das pessoas, às vezes agricultores pequenos e tal, você vai na propriedade da galera e aí você chega lá, o cara tá secando o café na terra, sacou? Eu já vi isso, cara. Em cima da terra. Pô, beleza, aí realmente você quer o quê, né? Tu vai vender teu café para Maratá, é, não vai ganhar nada em cima do seu café exatamente. e poderia estar. E o que mais me dói nesses momentos, cara, eu vi lá em Mucugê, tem um lugar em Mucugê que cara, é um recanto, assim, acho que eles chamam de Capãozinho, inclusive. Eu É já ouvi falar, o já pessoal ouviu da falar? feira tinha muita gente do Capãozinho que vendia coisa lá na feira. Então, aí tem um amigo meu que mora lá. E aí tem Cara, é inacreditável. Você tá lá em Mucugê, indo para a região de Caraíbas, né, que é uma comunidade lá. Quase comprei uma terra lá em Caraíbas. Mas aí lá você tem Cara, você sobe assim, você sai de 1.000 de altitude e chega a 1.300. Chega a 1.300 e você chega num vale com montanhas, né? Então é um negócio assim, você subiu para 1.300 e ainda tem as montanhas do seu lado. Então, ou seja, lugar espetacular para café, assim, né? Cara, microclimazinho, altitude, É. montanha e tem tipo 6 pessoas morando lá, ou umas 6 famílias, um negócio, e é uma área extensa. E eu chego lá e esse meu amigo ele tá secando o café em Na cima terra. da terra. Eu falo, caramba, irmão, por quê, brother? Você tem um café aqui, tipo, o melhor café da Chapada, sacou? O potencial de melhor café da Chapada, você me joga ele na lama Chegou a para me dar secar. uma coceira aqui, porque você imagina, só o fato dele estar nesse lugar, né, que você detalhou aí, imagina o potencial que ele carrega para Exatamente. estar na xícara e ele. Mas é triste, porque é triste, mas ao mesmo tempo é assim, é esperançoso, porque tem crescido muito, né? A divulgação do que é. O meu primeiro emprego mesmo foi numa cooperativa de cafés. A de Seabra, Cooperville. E lá o Ah, você trabalho. trabalhou na Cooperville? Trabalhei. Trabalhei um ano Massa. lá. Foi meu primeiro Eu emprego. conheci o Jean, não sei se o Jean tava. Você conhece o Jean? Jean? Não. Ele trabalhou lá um tempo, eu não sei se ele estava lá, às vezes não estava lá quando você. A Cooperville, que é a Brígida, que é presidente, ou era presidente, eu não sei. Isso. Ela era presidente. Na minha época, ela era presidente. Agora é Eurli. E aí, o trabalho deles era, inclusive o meu trabalho era isso, né? Conscientizar as pessoas, né? Do potencial que elas tinham de produzir um café de qualidade e ninguém sabia. Então, esse projeto aí ajudou muito a divulgar essa questão, essa possibilidade, né, para os pequenos agricultores, porque é uma mão na roda para eles. Só o fato de você. A gente sabe que é muita coisa, mas só o fato de você secar ele num terreiro adequado, né? Sim, Nossa, você já ganha quanto disso muda aí, completamente. né? Muda Então, completamente. É é, o ponto crítico, na verdade, né? É o momento crítico para o café, é esse momento de secagem, que é quando ele é, mofa, é. é quando ele pode mofar. E aí nessa região
que normalmente a colheita é feita num momento que está invernado, né? Ah, É bem comum estar invernado. é. Então você tem que ter infraestrutura, sacou? Não adianta querer. Tem, tem que ter estufa, tem que ter estufa, É. sacou? Tem que ser em um lugar coberto. Não precisa nem, beleza, que seja no terreiro mesmo, de concreto, no chão, beleza. Mas que seja numa estufa para você não ter tanta umidade. E aí, logicamente, se for terreiro suspenso, melhor ainda. É. E eu acho que nessas regiões também você tem que ter uma parte do café descascado, né? Para, assim, fazendo secagem em via úmida, porque você pode até fazer uma parte natural. Uhum. Eu até visitei um produtor aí, o Renato, você conhece? Conheço. Eu achei muito massa, assim, eu troquei umas ideias com ele, eu passei uma manhã lá na propriedade dele, trocando ideia, e ele... Eu achei bem legal, assim, a estratégia dele, né, de beneficiamento do café, né, que ele faz É. os lotes, que ele faz umas fermentações, faz umas experiências, mas ele tem o padronizadinho ali, descascado, que é garantido, né, você sabe que não vai ter risco, vai manter o padrão. Então, eu acho que é uma estratégia legal. Que até esse meu cliente lá em Ibiquara, lá está começando, lá vão ser 15 hectares de café. E, na verdade, lá é interessante porque é uma propriedade também que tinha uma produção antiga, convencional. Eles chegaram a produzir 400 sacas de café lá no ano. Aí eles tentaram fazer uma transição, a clássica transição para o orgânico, que não é exatamente uma transição, né? Que eles simplesmente pararam de aplicar tudo. Tipo, não, vamos transicionar para o agroecológico? Beleza, para tudo. Aí eles caíram de 700 para 7, ou de 400 para 7 sacas. Foi a última produção. É. Você imagina, né? Aí, Aqui, enfim, agora a gente vai reformar todas as áreas e abrir áreas novas. Eles têm 7 hectares que estavam plantados. A gente está plantando áreas novas e vai começar a reformar as áreas antigas aos pouquinhos. E aí lá a ideia vai ser, a gente vai montar uma unidadezinha de beneficiamento, né? Enfim, com as estufas e tudo. uhum. É um investimento pesado também, né? É um investimento pesadíssimo É. isso. O negócio de café é isso. Os investimentos, né, geralmente são altos. É. Mas, E fazendo o trabalho bem feito, o retorno também é. sim, o retorno é bom, exatamente. Uhum. Mas aí o ponto que eu ia chegar é justamente que a nossa estratégia lá vai ser, acho que uns 80% café descascado, 20% secagem natural. Acho que assim vai ser mais ou menos isso que a gente É, vai. natural, é. Ó, a gente queria, a gente pretende fazer uma porcentagem maior aqui de café natural, e a gente ia tentar mesclar a, as variedades, sabe? Pegar uma mais precoce e fazer esse teste, Uhum. mas tudo ainda são ideias, e como a gente está recém-chegado aqui, então a gente assim, está com muitas ideias. Mas isso que você falou do café despolpado é fundamental. A gente já percebeu. Antes a gente tinha ideia de fazer tudo natural. A gente já viu que é impossível. Não, Não e você tem. imagina o tamanho do terreiro para você É, fazer tudo natural, né? É impossível. a É mão de tipo isso, é obra. impossível. É, exatamente. Então, aí a gente já adotou a ideia do despolpador mesmo, para uma porcentagem do café produzido. E é isso. Café é isso, Tem né? uma- A gente tá aí, tava falando de solo, agora a gente tá falando de pós-colheita. E Ah, mas aí, é tudo a e é mesma tudo isso. parte da... Não, o solo é o começo, né? Eu sempre falo para as É, pessoas, eu bato muito na tecla do solo e tal, preparo o solo, adubação e tal, porque é importante. Mas, cara, é só o pontapé, entendeu? Depois você ainda tem todo o resto. pedacinho. Porque bom preparo do solo não é garantia de nutrição das plantas, entendeu? É. É um bom, assim, é um bom começo, né? É uma Uhum. boa, sei lá, 50%, 60% do trabalho, beleza, de nutrição. Mas aí você tem várias outras paradas, né? Você mesmo mencionou, né, a questão da biologia e tudo mais. Que É. até uma coisa que eu ia perguntar, mas antes de eu perguntar, eu ia só fazer um comentário do café natural. Ah, tá, do café natural. Uma outra vantagem do café descascado e despolpado, enfim, seja quanto que ele vai ser despolpado,
mas é que você fica com um resíduo, né? Que pode ser aplicado para pilhas de compostagem e tudo mais. Então, você exporta menos. Isso é Exporta um menos, ponto exatamente. interessante. É bem legal. E o potássio, né, que é o que ele mais precisa. É o que ele mais exporta e, consequentemente, o que ele mais precisa. Exatamente. É, E, mas aí o ponto que eu ia fazer, eu esqueci. O que que eu falei? Eu estava falando você ia alguma perguntar coisa. alguma coisa da vida do solo agora. Ah, sim, boa. Os produtores, os antigos donos, eles usavam muito os agrotóxicos, você sabe? Não, esse foi um ponto muito positivo. Eles não usavam herbicida. Ah, Eles maravilha. ficaram muito tempo usando como fonte de nitrogênio esterco, né? Cama de frango. E isso foi um ponto muito bom. Eles sempre deixavam o solo coberto. Nossa, maravilha, hein? Então, assim, isso ajudou muito, né, para esse resultado que a gente viu aí no solo arenoso, não é? Teor E de o matéria fato também orgânica, na verdade, alto para um solo arenoso, né? Porque, pô, é, 2,5% é para um solo alto. arenoso, isso daí não é fácil de conseguir, não. Então, Não então é fácil eles, de eles, conseguir, não. eles trabalharam bem nessa questão. E é que as plantas que fazem sobreamento, a grevilha, você deve conhecer, Claro. ela solta folha o ano todo. Então, é o ano todo renovando folha, caindo folha no chão e tal. Então, assim, Mais um ponto que contribui para essa concentração de micro, né, é. na superfície do solo. Falando em micro, ó, o Gilberto, grande Gilberto, meu amigo, Gilberto é produtor de café lá no Espírito Santo. Oh, que beleza. Perguntou aqui, ó, o sulfato de manganês, qual a melhor forma de aplicar no café, considerando o melhor aproveitamento pela planta? Roberto, tanto ferro quanto manganês, quanto cobre também, em algumas situações, eles são muito mais eficientes via folha, tá? Porque o ferro e manganês, dependendo da situação do solo, eles facilmente se tornam indisponíveis para a planta. Tá? Então, se você tem uma deficiência de ferro e manganês, por exemplo, na planta, é muito comum que isso seja pelo nutriente estar indisponível, não por faltar nutriente. Aí não adianta você jogar no solo, porque aí ele vai se tornar indisponível e a planta não vai conseguir absorver. Por isso que o ferro e manganês são comumente aplicados via folha. Tá? Cobre, pode acontecer a mesma coisa, né? O motivo do cobre se tornar indisponível é um pouco diferente. Normalmente é por teores muito altos de matéria orgânica. E, e o boro dos micronutrientes é o que reconhecidamente tem que ser aplicado via solo. A eficiência de aplicação foliar é muito baixa, tá, do boro. Então, o boro sempre via solo. Espero que tenha respondido. E, mas é isso, os micronutrientes. E aí um outro ponto que eu ia mencionar é que como o seu solo está bem legal, e aí você mencionou isso no começo, reforçar aqui tudo, a questão dos biológicos, né? Isso. Então, assim, investe nos biológicos. É uma coisa fácil de fazer, barata. Você precisa de um tambor de 200 litros para começar, entendeu? Depois você pode, obviamente, fazer uma infraestrutura mais elaborada, com uma biofábrica. Tem irrigação aí, não, né? Tem, Tem irrigação tem. em tudo? É. Nossa, então você está obrigada a montar uma biofábricazinha para. Para colocar por fertirrigação, né? Exatamente. Porque isso Eles daí, fazem nisso mesmo. isso daí provavelmente um boom só de você Um fazer isso. luxo, como diz. Eu diria, inclusive, eu diria, inclusive, porque sempre em gestão de propriedade, a gente tem que pensar em fatores limitantes, né? Da mesma forma como tem a lei mínima no solo, né, dos Uhum. nutrientes, e a gente tem que, para quem não está familiarizado, né, quem está assistindo, a lei do mínimo diz o seguinte: o desenvolvimento vegetal e a produtividade vai ser limitado pelo nutriente que estiver menos disponível, né, que tiver em Isso. menor quantidade relativa para a planta. Então não adianta, se eu tenho uma deficiência de boro aguda, não adianta eu ficar jogando nitrogênio, fósforo, potássio, ferro, manganês, porque se o boro está limitando.
A planta não vai responder bem a adubação dos outros nutrientes se tem um aqui que está limitando. Só que isso a Como é o gente tem que cálcio que está extrapolar acontecendo aqui, né? Do do magnésio cálcio. limitando o cálcio. Isso. E a gente tem que extrapolar isso para a gestão da propriedade, como um todo. Né? Você sempre vai ter fatores, porque aí a gente vai ter fatores que vão limitar a, o desenvolvimento da produção, seja por questões operacionais, seja por questões logísticas, seja por qualquer que seja a questão, né? E, na fertilidade do solo a mesma coisa, né? A gente não pode ficar pensando na lei do mínimo apenas em relação à parte química. A gente tem que pensar na parte biológica e na parte física. A sua parte química está muito boa. Isso tudo que a gente conversou para mim já é ajuste fino, né? São ajustezinhos pontuais. Então eu diria que sua prioridade, é aí que eu ia chegar no ponto, né? A gente tem que sempre saber priorizar ações na propriedade, porque a gente nunca consegue fazer tudo. A gente acha que consegue, mas na real a gente não consegue. É. Né? Todo mundo acha que consegue. Ah, E não, nunca vou. acaba, né? Não, nunca acaba. É. Então a gente tem que. Eu gosto de falar o seguinte: a gente tem que escolher qual fogo a gente vai apagar. A gente não consegue apagar todos os fogos. Entendeu? Então deixa queimar, que no seu caso nem está queimando, mas enfim, serve como comparação. Deixa queimar e vamos focar no principal agora. E eu diria que talvez seja o biológico, entendeu? É. Então, talvez a primeira coisa, antes de pensar no gesso, antes de pensar no. Cara, começa a aplicar biológico, sacou? Então, lembra, eu até te mandei uma pergunta uns dias atrás sobre o biochar, que essa a gente conversou e tal. E, assim, e realmente eu também prefiro o processo da madeira, né? Da decomposição da madeira no solo. Só que as condições aqui de clima não favorecem tanto essa decomposição. Por o fato de ter pouca umidade, né? Ser mais frio. Aí esse Uhum. processo acaba que fica muito lento. Por isso que a gente está cogitando na O biochar. ativação do biochar, né? Ativar Tem, ele, micro-organismos. tem um outro ponto do biochar também, né? Eu, antigamente, quando eu comecei a trabalhar com agrofloresta e tal, eu era bem extremo, né? Com vários princípios. Sabe É assim como mesmo. é, né? Eu acho que acontece com Aluno, todo mundo, né? A gente fica bem. aluno do Ernest, tal, não sei o quê, a gente fica meio. Aí, quando que eu comecei a mudar? Ou flexibilizar, não é nem mudar, né? Porque para mim os princípios ainda são os mesmos. Uhum. Os princípios que eu aprendi, para mim, ainda são os mesmos, só que eu comecei a entender a importância da gente, que a gente nunca, nem sempre consegue fazer o ideal, né? E a gente tem que fazer o melhor possível para a condição de cada produtor. Então, quando eu comecei a trabalhar com produtores, e isso que para mim acho que foi uma grande reviravolta, assim, quando eu comecei a trabalhar com produtores que não são da agrofloresta, sacou? Que Uhum. querem trabalhar com uma agricultura regenerativa, muitas vezes querem agrofloresta, mas não têm a filosofia já formada, a ideia e tal. E áreas maiores, e aí como viabilizar, assim, como melhor aplicar os princípios dentro de uma lógica de produção comercial, muitas vezes em escala maior. Tudo isso para dizer, hoje o biochar, para mim, faz sentido porque facilita muito a aplicação, Facilita. entendeu? Assim, é escalável. Botar É, madeira no chão não é escalável. é. Ponto final. Pode dizer, não é escalável. Não, Perfeito. não, não, tá. Não é Eu gosto. escalável. É, Hoje não é escalável. O dia que a gente tiver drones com motosserra e triturador acoplado, aí eu, aí eu digo que é escalável. E eu acho que a gente vai chegar esse dia. Aí é beleza, capaz. trabalhar com controle remoto, sacou? É, Imagina um drone pulverizando que ele já já vem, tá, corta a né? cabeça e já caga a matéria orgânica triturada. Então eu acho que é mais ou menos por aí. E o biochar, ele é até um aditivo legal para o biológico que você fizer
normalmente se usa, né, moinha de carvão para nos tanques de multiplicação, né, dos biológicos. E você pode embeber o biochar Isso, com o líquido com o bio... biológico. Assim, essa é a tem várias. intenção. Nós, É, nós, vamos- a gente pretende fazer isso. isso. E ele é bem versátil, né? Então, eu Bem acho que versátil. vai cair como uma luva. E por isso que eu gosto da sua metodologia de trabalho, porque ela é. Você fez uma coisa muito boa, né? Que é a gente acaba abrangindo, a gente consegue alcançar mais pessoas quando se trabalha dessa forma. Exatamente. Não Exatamente. dá, não dá para ser tão estrita assim, né? Então, assim, por isso que eu gosto muito da sua forma de trabalho, indico para todo mundo, fala que Massa, é valeu. sensato e sabe pontuar, né? Não é, a gente não pode ser emocionado demais e tem que saber, igual a questão das culturas, o que, é que você vai escolher para. Então, é possível plantar de tudo em todo lugar? É possível, mas existe uma coisa aí entre ser possível e ter coerência. Seu, exatamente, ter coerência. E justamente, né, esse ponto que você colocou aí para mim é chave, né? Do tipo, eu quero poder trabalhar com qualquer produtor, entendeu? Se chegar um monocultor de batata para mim e falar, Felipe, eu quero melhorar o trabalho, só que eu quero caminhar em direção a uma agricultura agroecológica. Eu vou falar pro cara não, porque você não quer botar árvore no teu sistema? Não, pô, lógico que eu vou ajudar ele. Ah, mas o cara ainda está aplicando, beleza, mas ele está caminhando, né? Então, para mim é É, sempre assim, qual é o próximo passo desse produtor, né? Tentando entender o que é que ele dá conta de compreender, porque o produtor tem que compreender, né? Se ele não compreender, não adianta. Ele tem que se apropriar. Qualquer coisa, né? Como consultor, a gente tem que entender o que que o produtor dá conta de se apropriar mesmo, que ele vai fazer e quando você for embora, ele vai conseguir continuar fazendo. é. E, e essa questão da priorização, né? Não dá. Imagina, você chega para o cara, um monocultor de café, e fala, agora você vai ter que mudar todos os insumos que você está trabalhando, começar a cobrir o solo, botar uma cultura de cobertura, inserir árvore no sistema, aplicar biológico, montar um terreiro suspenso para secar teu café. Impossível, né? Então, Não tem, não um tem. passo de cada vez. É. Um fogo de cada vez. Vamos, vamos responder. O Gilberto perguntou mais algumas coisas aqui. Quando a gente estava falando do ferro e do manganês, ele perguntou o que trava e indisponibiliza esses elementos, né? Que a gente estava falando da questão do ferro e do manganês. Uhum. Ferro e manganês têm duas questões principais, tá, Gilberto? Uma é o pH e a outra, que é extremamente significativa para ferro e manganês, mas para todos os outros também, é o potencial de oxirredução do solo, tá? Ou seja, quanto de oxigênio disponível tem, certo? Quanto mais oxigênio tem, isso vai tender que esses elementos se apresentem na forma de mais oxidada, né, com valência maior. E isso é menos aproveitável para a planta. Né? Esses elementos são melhores aproveitados para a planta se eles estiverem na valência mais 2. E isso acontece mais quando você tem um potencial de oxidação um pouco menor. A gente tem uma tendência, né, a agricultura que a gente pratica, ela tem a tendência de superoxidar o ecossistema. E esse é um dos grandes problemas, que é muito revolvimento de solo, muita insolação, né, solo exposto. Tudo isso leva a uma superoxidação do solo. E oxigênio é bom, mas tudo demais é ruim. Então, por isso que as práticas de plantio direto, um dos benefícios enormes dela é que você reduz essa oxidação do solo, porque você diminui a quantidade de oxigênio sendo injetado, e mantém o solo coberto, né? Então você não tem insolação direta, isso também reduz a oxidação do solo. E esse potencial de a gente é muito preocupado com o pH, né? E o pH ele tem um impacto muito grande por exemplo, na disponibilidade de nutrientes. Mas toda a disponibilidade de nutrientes ela é afetada pelo pH e pelo potencial de oxirredução. Tá? É uma junção das duas coisas. E você não vê os gráficos
de potencial oxirredutivo, né? Mas, na verdade, aquele gráfico clássico do pH, né, que você tem a linhazinha de pH, você tem as curvas lá, disponibilidade de boro, disponibilidade dos micronutrientes cationos, disponibilidade de fósforo, não sei o que, de acordo com o pH, ele é incompleto, porque falta o potencial de oxirredução ali. Então, o potencial de oxirredução vai afetar a forma que o nitrogênio está no solo, né, se vai ser amônio ou nitrato. Vai afetar a disponibilidade de ferro, vai afetar a disponibilidade de manganês, vai afetar a disponibilidade de todos os nutrientes, junto com o pH. Tá? Então, esses são dois fatores que vão afetar essa disponibilidade. E para alguns nutrientes específicos, tem outros fatores que vão influenciar também. Tá? No caso do zinco, o poder tampão do solo vai influenciar. E no caso do cobre, o teor de matéria orgânica também vai influenciar. Tá? E no caso do zinco, o teor de cobre também vai influenciar. Porque o cobre, tanto o cobre quanto o zinco, eles têm a tendência de ficarem. Eles podem ficar presos na matéria orgânica, com muita força, certo? E a planta não consegue absorver. E o cobre tem preferência, digamos assim, né, de estar. O sítio de adsorção tem preferência por cobre. Então, quando você tem cobre suficiente, é como se os sítios ficam indisponíveis para o zinco fica mais em solução. Enfim, são vários fatores aí que tem que levar em consideração. Engenheira Rose Costa falando aí, ó, orgulho dessa mulher. Parabéns, Gal. Ô, Rose, Gilberto, Gilberto fez mais um comentário aqui, ó, ou uma pergunta. Indica alguns produtos biológicos para solo na cultura de café. Olha só, eu sempre recomendo captura de micro-organismos selvagens, tá? Utilização de micro-organismos isolados apenas quando você quer resolver problemas específicos. Mas nesse caso, que a gente não está querendo resolver nenhum problema específico, aí a gente aplica comunidades. Aí comunidades você coleta nas matas mais próximas, e que você pode tanto fazer aquela pesca, né, e fazer um EM ou um IMO, aquela técnica de captura com arroz, ou o método que eu prefiro é pegar a terra logo da mata inteira, para você não excluir nenhum micro-organismo que está lá. Né? E aí, quando você pega a terra da mata, ainda tem a vantagem de você trazer pequenos animais, outras coisinhas, não só fungos e bactérias. Tá? Mas hoje você tem vários biológicos no mercado que você pode procurar, entendeu? De micro-organismos específicos. Né? Aí você tem azospirilo, você pode, acho que já tem produtos de micorriza que você pode comprar também. Aí você vai ter bacilos subtilis, bacilos não sei o quê, bacilos thuringiensis, bacilos, blá, blá, blá. Aí você vai ter os de controle biológico, que em alguns casos para o café pode ser interessante quando você tem, né, problema de bicho mineiro e outros insetinhos que podem atacar a cultura. Mas, sempre que possível, vá pela ideia da comunidade de micro-organismos e não dos isolados. O que concordo. mais? Mais alguma coisa? Vamos encerrar. 8h20 já. Vamos, tá na hora. Valeu, então. Obrigadão pela conversa, pela participação. Foi muito bom. Sempre bom falar de café tomando café. Muito bom, também gostei muito. Obrigada mesmo pela sua Valeu contribuição demais. e parabéns pelo seu trabalho. Obrigadão. E não esqueça de depois me mandar o fósforo remanescente para a gente passar a régua na questão do enxofre e do Tá, zinco. Aí, quem está combinado. assistindo, eu vou ficar na promessa de quando ela me mandar, eu publicar um vídeo ou um stories falando do veredito final sobre essas questões aí. Beleza? Valeu demais. Abraço para todo mundo. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.